Boa noite, igreja. É um prazer enorme estar com você. É um prazer poder cultuar a Deus com você esse domingo, essa noite contigo. Hoje nós vamos começar o nosso culto orando ao nosso Deus, falando com Ele, adorando o nosso Deus logo em seguida com os nossos louvores e dízimos e ofertas. E depois vamos ter a exposição da palavra de Deus. Vamos orar juntos? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela Tua igreja reunida hoje. Muito obrigado, Senhor, porque podemos estar juntos, unidos em Ti. Aceita o nosso culto, Senhor, ao Senhor. Recebe de todo o nosso coração a nossa adoração a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cultuar ao nosso Deus, vamos louvar agora ao nosso Deus. Para um pouquinho, esquece tudo que está acontecendo aí fora. A pandemia, as crises, e vamos adorar o nosso Deus, prestar o nosso culto a Ele, porque Ele merece, Ele é digno de todo louvor. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero resistir acabo cometendo. E em meu ser espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu prazer na tua lei, tu és o meu amado, então liberta-me de mim, eu quero ser na sua
eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo meu ser se enche de bondade e reinar o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim, eu quero ser na sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Que bênção é poder louvar com você, que alegria é poder estar aqui na sua casa junto com você. Agora, eu queria falar rapidamente sobre os nossos dízimos e ofertas. Nós estamos vivendo um momento de crise, de grande crise. Vamos viver um momento provavelmente de recessão no nosso país. E eu não tenho dúvidas de que Deus, de alguma forma, tem protegido o nosso país e cuidado do nosso país em muitas outras áreas, né? Temos visto aí algumas outras calamidades que estão acontecendo no mundo e, graças a Deus, não está acontecendo no nosso país, porque isso atrapalharia a nossa economia mais ainda. Mas hoje eu queria te fazer um convite para você continuar adorando o seu Deus com os seus dízimos e ofertas. Os nossos cultos, eles não são simplesmente cultos de louvor e nem só um culto para falar da exposição da palavra, mas um culto também com os nossos dízimos e ofertas. E se você não entende isso, você não deve contribuir, você não deve, de alguma forma, dar dinheiro para a igreja. Se você não entende que com os seus dízimos e ofertas você também está cultuando a Deus. Lembrando que dízimos e ofertas na Bíblia não só é uma forma de prestar um culto a Deus, mas é uma forma de transmitir a Deus aquilo que estamos sentindo, aquilo como nós estamos encarando a situação da vida. Então, como diz lá em Mateus, né, se a pessoa vai dar uma oferta a Deus, vai trazer os seus dízimos a Deus e lembrar que tem um problema com alguém, tem alguma coisa mal resolvida com o seu irmão, ele deve deixar ali no altar, resolver o seu problema com o seu irmão, para então poder transmitir o seu culto com os seus dízimos e ofertas. Você é convidado a fazer assim, dessa forma, prestando um culto, uma oferta ao Senhor, de uma forma muito direta e muito sincera. Nunca transmita um culto só em uma parcela da sua vida. Transmita o culto de uma forma integral, porque Deus nos quer de uma forma integral. Como ele diz, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, com tudo que você tem. Então, o louvor, o dízimo, o culto a Deus, ele é uma expressão do nosso todo, e não só em uma parcela da nossa vida. Que Deus te abençoe, que Deus enriqueça o seu coração com as suas bênçãos, com sua alegria, e você cada vez mais possa entender e crescer nessas áreas. Vamos agora para a exposição da palavra de Deus. E nessa exposição, eu queria te convidar a abrir sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, versículo 18 até o versículo 29.
Diz assim a palavra de Deus. Vamos estudar agora a carta à igreja de Tiatira, a maior carta das 7 igrejas de Apocalipse, e vamos entender alguns pontos muito importantes. Diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara, profetiza. Não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, porém, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás: outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Senhor, fala aos nossos corações. Pai, atravessa os nossos corações com a Tua palavra e transforma, Senhor, as nossas vidas à luz da Tua palavra. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos por tudo. Amém. Amém. Pois bem, a maior carta das 7 igrejas, das 7 cartas às igrejas, é a carta da igreja de Tiatira. E a primeira coisa que eu preciso dizer para você, que Tiatira é uma cidade insignificante para os homens daquela época. Tiatira era uma pequena cidade que ficava no meio do caminho das grandes cidades. E justamente porque ela ficava no meio do caminho, ela tinha um tráfego enorme de pessoas que passavam por ali e assim enriquecia muito o comércio daquela cidade. Tiatira era realmente conhecida por ser uma cidade onde ficava um grupo de soldados, porque era estratégica para proteger as grandes cidades, como a cidade de Pérgamo, a capital da Ásia Menor. E também era uma cidade muito importante, comercial, porque ela passava ali o Correios do Império Romano. Então temos aí uma cidade pequena, insignificante para os homens como cidade, mas que tinha alguns valores enormes devido à sua posição geográfica. E engraçado que para uma pequena cidade que não tinha nenhum poder político, não tinha nenhuma influência religiosa, não tinha nenhuma influência filosófica, pensante daquela época, Jesus escreve a maior carta. Para a menor cidade, ele escreve a maior carta. Uma carta cheia de conteúdo e de importantes afirmações. E isso é a primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção. Essa pequena cidade era vista por Jesus. Ele começa dizendo que ao anjo da igreja de Tiatira, ele deveria escrever o seguinte:
conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que Jesus nos enxerga, meus irmãos. Isso é muito positivo, isso é muito bom, porque nós mesmos, sendo pequenos, insignificantes para a criação, Deus faz questão de olhar para nós. Mesmo para uma cidade tão pequena, tão insignificante para os homens, Deus olha para essa cidade. Deus se importa com essa igreja. Deus se importa com uma igreja numa cidade pequena, e Deus se importa com uma cidade pequena numa cidade grande. Ele se importa com as pequenas igrejas, ele se importa com as grandes igrejas, ele se importa com as pequenas cidades, ele se importa com as grandes cidades, porque ele nos ama. E é interessante que o texto aqui deixa bem claro que ele não tenta demonstrar que ele só vê as coisas negativas das igrejas. Ele também vê as coisas positivas. Ele elogia a igreja de Tiatira pelas suas obras, pelo seu serviço, pelo seu amor, pela sua perseverança. Olha que interessante, esse Deus grande, magnífico, ele gasta tempo olhando para o que os homens fazem. É por isso, talvez, que Agar vai chamar esse Deus de o Deus que me vê, lá em Êxodo capítulo 16. Ela vai viver um momento difícil e vai falar assim: esse Deus é o Deus que me vê, que me enxerga, mesmo em meio a uma situação que ninguém me veria. É o mesmo Deus que em Êxodo 3 diz para Moisés: eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o clamor do meu povo, eu desci para livrar o meu povo. Esse é o nosso Deus, esse é Jesus, que enxerga todas as qualidades. Ele enxerga se você ama profundamente as pessoas, ele enxerga se você serve as pessoas, ele enxerga sua fé que está crescendo, ele enxerga as suas boas obras, as que estão mais numerosas do que quando você começou na caminhada cristã. Mas não é só isso que o texto diz. O texto começa dizendo que ele é o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo. Ele atravessa, ele não vê só as nossas obras, ele não vê só o que a gente mostra, ele vê aquilo que a gente esconde também. Aquilo que nós não queremos que vejam, ele enxerga. E aí ele nos faz uma repreensão. Ele nos chama a atenção, irmãos, para algo muito importante que eu preciso que você observe comigo. Veja o versículo 20, o que ele diz: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza. Olha que interessante. Jesus faz duas críticas aqui. Ele faz críticas a dois grupos diferentes. Primeira crítica, essa que a gente acabou de ler: vocês toleram essa mulher. Vocês aceitam que essa mulher esteja no meio de vocês. Vocês não se incomodam, não bate em vocês de uma forma realmente ruim que essa mulher esteja no meio de vocês ensinando vocês. E essa é a primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção. Jesus nos convida a estar muito atentos àqueles que se declaram homens e mulheres de Deus. Meu irmão, minha irmã, ele nos convida a investigar, como a igreja de Éfeso, as pessoas que se declaram profetas. E isso tem um valor muito alto nos dias de hoje. Porque hoje nós temos algumas pessoas que se definem como homens e mulheres de Deus, mas que claramente não são homens e mulheres de Deus. Qual é o problema dessa Jezabel? Qual é o pecado que essa mulher cometeu para Jesus ser tão duro com ela? Vamos agora refletir um pouquinho sobre que cidade é essa. Tiatira era uma pequena cidade onde tinha um grande comércio. O Correios
do governo de Roma passava por ali, do Império Romano passava ali. Então, nessa pequena cidade, criaram-se grêmios, que são, na verdade, sindicatos, para cada tipo de comércio que existia. Então, se você vende púrpura, você tem um sindicato dos vendedores de púrpura. Se você vende couro, você tem um sindicato dos vendedores de couro. E assim criaram esses núcleos, esses grêmios, que tinham reuniões, e você só podia vender na cidade de Tiatira se você fizesse parte desses grêmios, onde existia adoração a outros deuses e também festas de orgias. E aí nasceu uma crise na igreja de Tiatira. Nós vamos participar dos grêmios e poder prosperar, vender, ou nós iremos nos afastar dos grêmios e assim empobrecer, porque nós não poderíamos vender. Então levanta essa mulher chamada, que o texto chama de Jezabel, e ela diz o seguinte: olha, não tem como nós enfrentarmos Satanás sem conhecermos as coisas profundas de Satanás. Não tem como nós enfrentarmos os nossos pecados sem conhecer profundamente os nossos pecados. Por isso podemos viver as nossas vidas de uma forma a conhecer o pecado, para que possamos enfrentá-lo um dia. E aí percebemos o perigo de entregarmos os nossos ouvidos e corações a homens e mulheres que se definem como homens de Deus, mas não o são. E aí eu puxei alguns textos para que nós possamos refletir sobre isso. Os perigos dos homens e mulheres que se afirmam homens de Deus e mulheres de Deus, mas não são. Primeiro deles, eles ensinam o que não é a palavra de Deus. Lá em 1 João capítulo 4, versículos 1 a 6, vai dizer: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Olha que interessante, lá há 2000 anos, João estava escrevendo: irmãos, não acreditem em qualquer um que se diz homem de Deus, profeta de Deus, porque eles ensinam aquilo que não é de Deus. Então a primeira coisa que a gente aprende, meu irmão e minha irmã, é que precisamos tomar muito cuidado com os ensinamentos que são, pelo menos, incoerentes com o que a Bíblia nos ensina, com o que a palavra de Deus nos ensina, nos exorta. Segundo perigo é essa avareza, esse desejo de ter cada vez mais, que normalmente esses homens têm. Olha o que diz 2 Pedro capítulo 2, versículo 3, diz assim: em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Esses homens e mulheres, meus irmãos e minhas irmãs, não estão preocupados com o progresso do reino, estão preocupados com o progresso dos seus bolsos. Eles não adoram o Senhor, Criador dos céus e da terra, eles adoram outro Deus chamado Mamon. Por isso, precisamos tomar muito cuidado, precisamos ter muita atenção com quem nós ouvimos, quem nós permitimos dizer as palavras que vão nos guiar, muitas vezes vão nos direcionar na nossa caminhada cristã, porque esta mulher, com esses ensinamentos, destruiu a igreja de Tiatira, meu irmão e minha irmã. 200 anos depois de Cristo, essa igreja já não existia. Para você ver o perigo que existe no ensinar, no se abrir a ouvir pessoas que não estão preocupadas com o reino de Deus, com a palavra de Deus, com os ensinamentos de Deus. Terceiro ponto muito perigoso: essas pessoas só pensam na terra, elas só estão preocupadas com a vida aqui na terra. É o que Paulo vai dizer na sua carta aos Filipenses capítulo 3, versículo 19, os famosos inimigos da cruz de Cristo, estes cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória assenta no que é vergonhoso, os quais só cuidam das coisas terrenas. Os líderes que de alguma forma não querem pensar no céu, não querem pensar na eternidade, eles querem pensar, eles querem se fixar, eles querem fincar as suas raízes
na terra, não nas coisas de Deus. Irmãos, isso é um alerta muito perigoso. Tolerar, permitir que estes estejam à nossa frente. Olha o que Paulo ensina a Timóteo, um homem de Deus, falando para outro homem de Deus, na sua carta, na sua segunda carta de Timóteo, capítulo 4. Timóteo, pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Pregue a palavra. Repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque vai chegar um tempo em que as pessoas não vão suportar escutar a palavra. Como sentindo coceira nos seus ouvidos, eles amontoarão para si mestres que dizem o que eles querem ouvir. Que não sejamos nós. Que essa crítica que Jesus fez, que essa repreensão que Jesus deu, possa entrar nos nossos corações e mudar a nossa forma de ver a vida, de enxergar as lutas, né, e as pessoas que falam as palavras de Deus para nós. Agora, por último, e bem breve, eu preciso falar para você uma outra exortação que o texto nos traz. Olha o que Jesus diz: dei tempo para que ela se arrependesse. Hoje pela manhã nós falamos sobre a palavra de Deus e o como nós precisamos estar focados na palavra de Deus. Agora olha que interessante, essa palavra de Deus narra Jesus como alguém que repreende o seu povo. Um Jesus que não permite que você viva os seus pecados de uma forma desenfreada, que Ele não tolera os seus pecados de uma forma simplesmente aberta. Pelo contrário, a igreja de Pérgamo, ele diz: arrependa-se, senão eu vou aí e vou lutar com vocês com a espada que sai da minha boca. Agora aqui ele fala: ó, dei tempo para essa mulher se arrepender, mas ela não quis se arrepender. Olha que interessante, Hebreus capítulo 12, versículo 6, diz que o Senhor, diz assim, ó: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirigia, como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem chama por filho. Jesus não ignora o seu pecado. Jesus enxerga as suas qualidades, mas Ele enxerga os seus defeitos. Você não é convidado em nenhum texto da Bíblia em deixar os seus pecados soltos, à vontade. Você não é convidado em nenhum versículo da Bíblia a viver de uma forma tranquila em relação aos seus pecados. Pelo contrário, você é convidado a olhar para os seus pecados de uma forma muito direta, de uma forma muito enfática, em lutar contra eles. Eu vejo hoje na nossa cultura, no nosso século, essa cultura do nosso século, nós olhamos para Jesus como um Deus que nos ama, que só nos ama. Nós não olhamos para Jesus como alguém que nos repreende, que nos sacode se nós estivermos cometendo um pecado de uma forma desenfreada. Todos nós somos pecadores, irmãos. Não tem ninguém aqui querendo parecer mais santo do que alguém. O que eu estou querendo dizer é que nós não podemos conviver com os nossos pecados como se eles não fossem pecados. Porque os nossos pecados moeram Jesus naquela cruz. Hebreus vai chamar a atenção às pessoas que estão se deitando aos seus pecados, dizendo que eles estão crucificando a Cristo de novo. Nós não podemos olhar para o pecado sendo indiferente ao pecado, como Jesus não é indiferente ao pecado. Ele te ama, mas Ele sabe que o pecado te destrói. Ele sabe que o pecado te corrói. Ele sabe que o pecado te mata. E por isso Ele odeia o pecado. Olha o que Paulo, irmãos, vai dizer. Veja bem, Paulo é o maior pregador da graça da palavra de Deus, da Bíblia. Ele sintetizou a graça. Ele escreveu sobre a graça como ninguém escreveu. A graça que muitos usam, para dizer que Deus perdoa todos os pecados. Ele perdoa todos os pecados. Mas o mesmo Paulo que escreve sobre a graça vai dizer:
o salário do pecado. O mesmo Paulo que vai falar de uma forma brilhante sobre a graça, vai dizer: se nós plantarmos na carne, nós colheremos morte. O mesmo Paulo vai dizer em Romanos que se nós nos entregarmos à carne, nós só poderemos receber da carne. Por isso ele nos convida como devedores, não à carne, mas ao Espírito, para vivermos pelo Espírito, vivermos no Espírito. Por isso eu preciso te exortar essa noite: arrependa-se. Jesus está te dando esse tempo. Isso foi o que Pedro falou àquela multidão no templo: arrependam-se, pois, e voltem a Deus, voltem-se a Deus. É isso que 2 Crônicas vai dizer: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A igreja de Cristo precisa ser uma igreja que caminha constantemente ao arrependimento, caminha constantemente de mãos dadas à sua autoanálise, em observar os seus pecados e olhar para trás, ver aonde errou, como a igreja de Éfeso, e mudar, e se arrepender. Porque se nós não nos arrependermos, o texto diz, meus irmãos, a igreja de Pérgamo agora, que ele nos enfrentará com a palavra da sua boca, com a espada da sua boca. O que percebo é o que diz lá em João capítulo 3. Todo mundo gosta do versículo 16, né? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas ignora o versículo 19. Qual é o versículo 19? Que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Irmãos, se nós não nos atentarmos a esse ponto, muito provavelmente iremos nos afastar de Jesus e depois iremos odiar Jesus, porque nós não queremos ser moldados a partir da luz. Nós queremos moldar a luz aos nossos gostos. Que nós não sejamos estes. Que nós nos venhamos nos arrepender quando errarmos, quando pecarmos. E que nós possamos caminhar com a consciência de que Deus nos ama, nos enxerga, mas também nos repreende. Vamos orar, que Deus abençoe sua vida, que a sua semana seja uma bênção, que essa palavra possa entrar no seu coração e você possa aprender de Deus tudo o que Ele tem para você. Que Deus te abençoe. Oremos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Fala aos nossos corações essa noite. E nos ajuda, Deus, a nos arrependermos. Nos ajuda, Deus, a nos esforçarmos, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o serviço prestado a Ti. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço por tudo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do nosso Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, hoje e para sempre, meu irmão. Que Deus te abençoe. Uma semana abençoada. Dá um abraço bem apertado em quem estiver perto de você, porque logo, logo essa pandemia vai ter acabado e nós poderemos estar juntos. Que Deus te abençoe.